O termo Bíblia surgiu como uma palavra cotidiana para o grego. É o plural de biblon, a palavra grega para rolo. O nome é esse porque antes de existirem os livros, como conhecemos hoje, os textos eram enrolados e guardados assim, nesses rolos. Com mais de 6 bilhões de cópias vendidas, ele é o livro mais vendido no mundo com larga margem. Todos nós, que nos chamamos cristãos, consideramos ela sagrada. No entanto, é surpreendente como a maioria de nós conhecemos muito pouco sobre esses textos que lemos, ou deveríamos ler, todos os dias. Na verdade, a Bíblia não é exatamente um livro. Ela é composta de 66 livros para os evangélicos e 73 para os católicos, separados entre o Antigo e o Novo Testamento. E por mais que nós hoje tenhamos acesso a ela como um livro único e encadernado, nem sempre foi assim. De fato, os livros da Bíblia se diferenciam entre si de diversas maneiras, a começar pelo idioma em que foram escritos e pelos seus numerosos autores. Enquanto os livros do Antigo Testamento foram escritos em hebraico, os do Novo foram escritos em grego. Um espaço de tempo incrível também os separa. Os primeiros livros da Bíblia e o seu último têm um hiato de nada menos do que 1600 anos. Os historiadores estimam que os livros do Pentateuco, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tenham começado a ser escritos por volta de 1500 a.C. Por outro lado, a maioria dos estudiosos datam o último livro da Bíblia, o Apocalipse de João, da última década do século I depois de Cristo. Assim, as circunstâncias sociais e culturais na qual cada um dos livros foi escrito também diferem drasticamente. Se os judeus começavam a escrever o livro de Êxodo, guerreando pelo deserto em busca da Terra Prometida, João escrevia o Apocalipse sob a opressão do Império Romano e o martírio dos seus irmãos de fé. Mas se a Bíblia não é um livro único, como foi feito esse processo de seleção de quais livros estariam ou não nessa compilação? Todos os livros têm a mesma importância? E seriam todos os livros verdadeiramente inspirados? A esses livros escolhidos nós chamamos cânon, palavra grega que significa catálogo. É muito interessante pensar que os cristãos da igreja primitiva não tinham definido quais textos eram considerados sagrado ou não. Em uma era sem imprensa e sem comunicação, os livros todos eram copiados à mão e nem todas as igrejas tinham cópias de todos os livros. O primeiro registro histórico do cânon, idêntico ao que os evangélicos reconhecem hoje como inspirado, só data do ano de 367 d.C., numa epístola do bispo Atanásio de Alexandria. Por incrível que pareça, ainda hoje cristãos do mundo inteiro divergem sobre o seu cânon. A principal e mais famosa dessas divergências é entre os protestantes e os católicos. A disputa limita-se praticamente ao Antigo Testamento, e os católicos incluem na sua Bíblia 7 livros a mais. Por muito pouco, a Bíblia dos evangélicos não ficou sem os livros de Hebreus, Tiago, Judas e o Apocalipse. Ninguém menos que o próprio Lutero, o pai das igrejas protestantes, propôs que esses livros fossem retirados do Novo Testamento. Isso já no século XVI depois de Cristo. Os principais textos bíblicos, como por exemplo os livros históricos dos judeus, os evangelhos ou as epístolas paulinas, são praticamente unânimes. Dessa forma, os cristãos, por um ato de fé, acreditam que assim como o Espírito Santo inspirou os autores da Bíblia, assim também esteve presente ao longo da história da formação dos livros que a compõem. Por isso, acreditamos que conhecer as origens da sua compilação nos ajuda em nossa formação e no nosso entendimento da história da relação entre Deus e a humanidade, sem nunca comprometê-la com a verdadeira palavra e revelação divina.